Acaba, pelo amor de Deus! Acaba, pelo amor de Deus! Acaba! A gente já sabe todas as desgraças que vai acontecer, mas vamos comentar a alegria de ver Boku no Hero bem feito depois de tanto tempo. Ai, o Bakugouzinho lá, mandando as biribinhas bonitona, o All Might lutando lá maravilhosamente. E o Deku Venom, não sei como é que você chama isso daí, tudo maravilhoso, tudo maravilhoso. Se você também sofre de uma relação tóxica que nem eu com Boku no Hero, que ama e odeia ao mesmo tempo, já vai se inscrevendo no like e apertando nesse momento o sininho. Porque, meus queridos amigos, eu falarei bem pra cacete disso, mas eu também vou chutar a bunda de um monte de coisa engraçada e coisas tristes que vão acontecer. Como eu já disse antes, algum dia da minha vida, eu estaria aqui quando fosse botada a última tampa no caixão. E é isso daqui que nós vamos fazer. Já vale começar dizendo que eu acho muito engraçado eles terem recapitulado no primeiro episódio o começo da luta do All Might contra o All For One, que já tinha acontecido na temporada passada. Daí foi meio nada a ver, mas beleza, né? Segue o roteiro. E sim, foi maravilhoso. Ai, que coisa linda, cara. Principalmente porque deram mais atenção pra morte do Stan. Além de que ficou muito emocionante. Caralho, meu irmão, eu chorei todos os episódios. Todos. Atualização da lista mais gay 3.0 do Planeta Rosa. Que esses dois se odeiam e se amam ao mesmo tempo, tá ligado? É incrível essa relação dos dois, é muito legal. Mas o mais interessante mesmo vem depois disso, dessa interação toda entre eles. Que é quando o All Might já tá todo lá na bosta. E no fim das contas ele pega o All Might e vai cortar no meio, tá ligado? Ele ia entrar pra lista dos gojos da vida, compreendeu? Mas senhoras e senhores, eis que acontece aqui a melhor cena até agora dessa temporada final, pelo menos. Os caras que fizeram a cena do Bakugou ressuscitando lá com a explosão. E depois, indo, que nem um foguete com o Midoriya jogando ele pra lá, pra pegar o All Might do All For One e tirar ele de lá e daí por cima cortar os braços do All For One. Minha nossa senhora, os cara que fez isso tava muito inspirado nesse dia, meu irmão. Aquele dia ali, todo o dinheiro da quinta temporada que foi botado em toda a quinta temporada foi gasto só naquela cena. De o quê? Uns 5 minutos, tá ligado? É maravilhoso, meu irmão. Que isso? Isso sem contar nesse episódio 3 que as lágrimas masculinas caem como um rio, meu irmão. Eu sei que eu sou muito fraco pra falar disso, mas, porra, pelo amor de Deus, os caras meteram flashback. Meteram todo mundo assustado que o All Might ia morrer. Aí um monte de cena maneira, com todo mundo admirando o que o Bakugou tá fazendo em outros lugares, com uma direção maravilhosa. Caralho, de verdade, tudo que Boku no Hero não teve em muitas temporadas, teve nesse episódio e em outros dessa temporada que eu ainda vou falar. Meu Deus do céu, tá muito boa essa temporada, cara. E pra completar essa maravilhosidade toda, nós tivemos o episódio do final da luta do Bakugou contra o All For One. Que começou mais morno, né? Começou mostrando o flashback da vida do All For One, mostrando quanto ele era um filho de uma égua desde quando nasceu, literalmente, até desde sempre. E no fim do dia, ele acaba culpando toda essa situação do One For All ter acontecido do cara lá que salvou o irmão dele. Que, curiosamente, é muito parecido com o Bakugou. Então ele fica totalmente puto com o Bakugou e lança o tudo ou nada. E manda todas as individualidades dele de uma vez pra cima do Bakugou. E essa cena é muito foda. Minha nossa, produçãozinha que tá foda. Eu vou falar isso por muitas vezes, inclusive. Coisas a serem ditas são: aproveite ver o All For One se lascando todinho, virando um bebê, depois virando nada, tá ligado? Porque, meu irmão, daqui pra frente, envolvendo o All For One, é só tristeza, cara, de verdade. Mas agora, senhores, nós começamos a luta do Midoriya contra o Shigaraki, que eu vi muita gente por aí dizendo que não teve a mesma emoção e grandiosidade dessas outras lutas que eu acabei de falar. E eu acredito que sim, porém não exatamente porque está ruim, mas porque não tem a mesma emoção, porque não tem um vilão exatamente muito incrível. Tipo, vamos ser sinceros aqui, a gente não liga muito pro Shigaraki, né? Tipo, pelo menos eu mesmo amando muito Boku no Hero, não ligo muito pro Shigaraki, de verdade. Eu acho ele interessante em alguns pontos, como por exemplo, querer destruir tudo porque sim, tá ligado? Mas isso não é nem um pouquinho bem desenvolvido. O cara não tem nem 2% de carisma, tá ligado? Então não tem muito o que fazer em relação ao Shigaraki. Tudo ali é movido mais pelo Midoriya e a questão dele ter decidido dar o One For All pra ele, pra destruir ele por dentro e assim poder salvar o Tenko Shimura, não só como isso, como também destruir ele porque, né, o Shigaraki tá muito poderoso agora que tem um All For One com ele. E só pra deixar constado, não tá tão ruim assim a animação. Se algum doido olhar pra mim e disser que isso aqui tá feio, arrumou um inimigo, meu parceiro. Porque de verdade, tudo que já teve de merda nesse negócio não tá nem escrito. Então isso daqui não é nem um pouquinho ruim, meu irmão. Não é não, deixa de ser chato, pelo amor de Deus. Mas tem uma coisa que eu gostaria aqui de ser chato também. Olha o hipócrita agora, né? Enfim, no caso é só porque eu acho no mangá muito mais emocionante essa parte de mostrar o Deku lutando contra o Shigaraki, tentando passar a individualidade do One For All pra ele, enquanto mostra a reação de todo mundo e por aí vai. Cara, no mangá isso daí é absurdo, cara.
Eu fiquei todo doido quando eu vi isso no mangá, assim. Eu também derramei lágrimas por isso, enfim. Mas com esse último episódio 6, tendo mostrado no finalzinho o Midoriya junto da Nana Shimura lá, entrando dentro da consciência / núcleo do Shigaraki, que é interessante notar, inclusive, que o que acontece lá dentro afeta o corpo original do Midoriya. Portanto, se ele tomar um soco, é como se ele tivesse tomado um soco na vida real, entendeu? É tipo isso. O episódio acaba mais ou menos quando ele chega lá na frente do Tenko Shimura, que é só uma sombra, basicamente, né? Apanhando o próprio pai. E, senhoras e senhores, na minha opinião, a história do Tenko Shimura, o episódio em si, é uma das melhores histórias de Boku no Hero, cara, de verdade. Lá ainda no My Villain Academy. No mangá é maravilhoso, no anime até que ficou bom também. Cara, de verdade, aquilo dali é uma das melhores histórias de Boku no Hero. Apesar de eu não gostar muito do Shigaraki. E é impressionante o quanto conseguiu ser destruído no próximo episódio que vai lançar, / os próximos capítulos que vão ser adaptados. Meu Deus do céu. Como? 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 Eu não sei. Cara, depois desse episódio, entra numa roda de tristeza, alegria em Boku no Hero, que eu fico impressionado, tá ligado? Tipo, a parte do Midoriya salvando o Tenko Shimura é até legal, mas o flashback que vem depois disso, pelo amor de Deus, é triste. Depois disso aí vem outra coisa maneira, que é o Midoriya pegando e indo lá, com todo mundo falando um monte de coisa e lembrando um monte de coisa. Meu Deus, eu vou muito chorar quando isso acontecer. Independente de animação melhor pra um do que pra outro, do que história ruim que acontece, de altos e baixos, independente de tudo isso, meu patrão, eu tenho certeza que eu vou amar tudo que eu vou ver nessa merda desse anime. Eu acompanho isso daí desde que eu era criança, cara. Eu gosto disso, eu choro com cada momento maravilhoso e até que não é maravilhoso, tá ligado? O importante real mesmo é ver essa última temporada, apreciar o final do seu animezinho de Boku no Hero e ficar feliz pra cacete, independente do final desgraçado que tenha. E também não se esqueçam, se você estiver triste pensando, meu Deus, dezembro acaba Boku no Hero e fim de história. Não, janeiro já começa a segunda temporada de Vigilantes, o que é uma coisa muito legal, porque, né, Vigilantes meio que é um Boku no Hero de forma melhor interpretada, eu diria, tá ligado?